Olá, meus irmãos queridos, muita alegria podermos estar juntos estudando novamente a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Como vimos no último domingo, nós entramos numa nova revista, uma nova lição, um novo trimestre. Então, se você ainda não pegou a sua revista, você pode olhar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e acessar a página da Convenção Batista Fluminense e baixar a sua revista lá em PDF, ok? É muito importante que você acompanhe as lições, que você possa fazer a leitura diária dos textos da semana. Esses textos são muito importantes para que sejam lidos. Por quê? Porque ele faz com que a gente entenda, que a gente compreenda melhor o quê? Que a gente compreenda a lição da Escola Bíblica Dominical, compreenda aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado de uma maneira mais clara, de uma maneira mais lógica, para a gente entender. Eu quero pedir desde já que você clique no joinha aí, você clique no gostei aí, dá um like, deixa seu like aí, que você peça aos seus amigos para a gente atingir rapidamente aí 1000 inscritos. Preciso da sua ajuda, é muito importante. Então, quando você deixa o joinha, quando você ativa o sininho aqui para receber nossas notificações, se diz a plataforma que nosso conteúdo é importante, interessante e ele divulga para outras pessoas. Lição número 2. O que fala a nossa lição de número 2? Ela fala de Lucas e de Teófilo, de quem escreveu a mensagem e para quem a mensagem foi escrita, né? O objetivo final é o quê? É que você entenda e tenha informações importantes a respeito do autor do livro e também para quem foi destinado o livro de Atos dos Apóstolos. Quem motivou a escrita do livro, o registro das informações importantes que nós vimos na última lição, para que fosse registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, ok? Lucas é quem? Lucas é o autor. Ele é reconhecido como um excelente historiador e observador pelos detalhes sensíveis em seus escritos, ou seja, ele é um homem muito culto, muito inteligente e muito hábil na arte de escrever, reconhecidamente. E ele nos proporciona o quê? Uma compreensão vívida dos eventos iniciais da igreja. Lucas era um médico dedicado e um fiel seguidor de Jesus. Ele era um gentio, ele era grego, ele era um médico que seguia a Jesus, que se entregou a Jesus, que se converteu a Jesus e passou a viver ali inspirado pelo Espírito Santo, e ele dedicou um tempo a escrever ali tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos. Lucas, ele é amigo de Paulo, né? Ele é evidenciado, essa amizade é evidenciada pelo pronome nós em sua escrita, né? Indicando os momentos que esteve com Paulo. Lucas, ele andou muito com Paulo, ele esteve com Paulo, ele acompanhou as viagens missionárias de Paulo. Lucas em algum momento, ele usou a medicina, a sua profissão, para ajudar Paulo nas suas dificuldades. Então, ele era muito próximo do apóstolo Paulo, né? Embora as informações sobre Lucas no Novo Testamento elas sejam limitadas, elas ressaltam a importância que ele tinha, né? Embora elas sejam menos detalhadas em relação aos outros autores e até mesmo alguns profetas como Paulo, como João, né? Alguns autores como Paulo, como João e alguns profetas do Antigo Testamento, a sua menção, mesmo que não detalhada, mesmo que pouca, é de alguém com muita relevância na obra
com muito comprometimento na obra, com muito respeito daqueles que fazem a obra. Como já disse, né, Lucas não era judeu, Lucas era gentio, né? Ele está ligado ali à cidade de Antioquia, né, que era um território pertencente à Síria, mas que naquela época estava sob influência helênica, sob influência grega, certo? Lucas, ele é o único autor de origem gentílica no Novo Testamento. Ele é o único gentio. Gentil é quem não é judeu. Ele é o único autor do Novo Testamento que não é judeu, que não é da mesma nacionalidade de Jesus. Todos os outros são judeus. Lucas era médico e é mencionado por Paulo em Colossenses 4,14. Né? Essa é a única referência direta à sua profissão nas Escrituras. É o auxílio que eu falei que em alguns momentos Lucas prestou a Paulo, o apóstolo Paulo, em algumas circunstâncias que eram adversas do apóstolo Paulo, problemas de saúde. O apóstolo Paulo pôde contar ali com a ajuda do seu amigo médico, Dr. Lucas. A datação dos escritos de Lucas é algo em torno da década de 60 depois de Cristo, né? Ali no ano 60, por volta do ano 60 depois de Cristo, né? Ele escreveu do que ele viu, do que ele ouviu, do que ele pesquisou, do que ele viveu. Lucas também participante do Evangelho de Jesus, participante da missão da igreja. Então ele vai lá e faz um apanhado ali por volta do ano 60 depois de Cristo e escreve ali o livro de Atos dos Apóstolos. A teologia do livro de Lucas. A teologia do livro de Lucas buscava oferecer um relato ordenado, confiável dos eventos após a ascensão de Jesus, enfatizando a continuidade da obra redentora através dos apóstolos e do poder do Espírito Santo. Nós vivemos hoje na dispensação do Espírito Santo de Deus, né? E o que é essa dispensação? É a ação do Espírito Santo no meio da igreja, no seio da igreja, no centro da igreja. E essa dispensação do Espírito Santo, quando você ouvir isso, é que nós estamos vivendo um tempo debaixo da direção, da condução, da ação do Espírito Santo de Deus. Então a igreja de Jesus, para se desenvolver, para andar, para caminhar, ela precisa de quê? Da ação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que guia toda a obra da igreja, tanto no sentido da habitação, nós temos a habitação do Espírito, quanto na missão que é dada à igreja de Jesus Cristo de proclamar o Evangelho, testemunhando de Jesus, para que vidas e estruturas sejam transformadas pela proclamação do Evangelho através da vida da igreja. Ok? Ele relata Jesus como Salvador, acessível a todas as pessoas, independente de sua posição social, gênero, origem étnica. Então, ninguém é excluído da mensagem do Evangelho. Todo aquele que nele crê será salvo. Então, Lucas apresenta a salvação de Jesus independente de qualquer condição social, de qualquer posição política, de qualquer origem genética, se é homem ou se é mulher. Independente disso, todos têm acesso à mensagem da salvação, à salvação que Jesus traz através de sua mensagem. O tema recorrente nos escritos de Lucas é o acesso dos gentios ao reino de Deus, ou seja, não existe um povo específico a ser alcançado pela igreja de Jesus. Todos são alvos da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Lucas, ele deixa isso bem claro, certo? A obra redentora de Deus e o Evangelho transcendem as fronteiras culturais e étnicas. Ela não está limitada à soberania humana, territorial, não está à nacionalidade, né? A cultura de um povo,
a nacionalidade de um povo, as fronteiras do país, nada. A mensagem, ela transcende, ela não está limitada, não é só para os judeus, não é só para os brasileiros, não é só para os uruguaios, não é só para os europeus, não. A mensagem de Jesus é para todos, indistintamente, independente de classe social, raça, cor, tribo, qualquer coisa. Todos têm acesso. Lucas dedica uma parte significativa do livro de Atos às viagens missionárias de Paulo e a expansão do evangelho para além das fronteiras judaicas, destacando a importância da evangelização da missão. Ou seja, a Igreja de Jesus ela não pode ficar limitada, ela tem que se expandir além das suas fronteiras. E a gente faz isso através da obra missionária. E pegar, do cooperar com as juntas missionárias que enviam missionários por todo o mundo, por todo o país, por toda a cidade, por todo o estado, fazem com que a mensagem de Jesus ela seja transmitida, divulgada em todos os lugares. Suas histórias refletem uma sensibilidade única em relação à compaixão e o amor divino. A ênfase da história contada por Lucas é o quê? A compaixão, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a missão, que é o quê? O ID. O ID continua, assim como o Espírito Santo continua levando os homens ao arrependimento. Ou seja, a gente continua indo, continua pregando a mensagem e homens e mulheres são levados ao arrependimento dos seus pecados e à salvação através da graça divina de Jesus no poder do Espírito Santo. Nosso terceiro tópico fala de Teófilo, amigo de Lucas, receptor da carta. As escrituras ela não oferecem muitos detalhes específicos sobre quem viria a ser Teófilo. Existem algumas teorias, várias teorias sobre a identidade de Teófilo. Alguns estudiosos sugerem que Teófilo pode ter sido um patrono ou um benfeitor de Lucas. Naquela época, patronos e benfeitores eram pessoas que apoiavam intelectuais, artistas, no exercício da sua obra, no exercício da sua função, alguém que financiava, alguém que dava apoio estrutural para que essa obra, para que essa pessoa pudesse realizar o seu trabalho. Quer dizer, ele não precisava ganhar o seu sustento, essas pessoas financiavam o tempo, a pesquisa, a escrita, tudo aquilo que era necessário para que esse autor, esse escritor, esse artista pudesse exercer ali o seu ofício. Então, alguns estudiosos. Alternativamente, Teófilo poderia ter sido um convertido gentio ou alguém interessado no cristianismo entre os não-judeus. Ou seja, Teófilo era alguém que não era do meio dos judeus, que não era da cultura, do povo dos judeus. Outra possibilidade que os estudiosos apresentam é o quê? Que Teófilo era um título honorífico, ou um símbolo teológico, representado por aqueles que amam a Deus, que é o que eu expliquei no início, Eu expliquei na última lição lá, acho que eu falei alguma coisa sobre isso, sobre teófilos, amigos de Deus, pessoas que simpatizam com o Evangelho, que amam a Deus, mas que não são ali do povo judeu necessariamente, ok? A dedicatória a Teófilo reflete a intenção de Lucas de comunicar a mensagem cristã de forma acessível e benéfica para os seus leitores, tanto na época de lá, quanto ao longo dos séculos. Ele escreveu uma mensagem atemporal, ele não escreveu uma mensagem que está limitada a um espaço curto de tempo, ele não escreveu uma mensagem que se limita só ao tempo dos apóstolos, ele escreveu uma mensagem que transcende o tempo em que ele viveu. Então, todos que lerem o livro vão encontrar no livro aquilo que estudamos na lição passada, o contexto do livro, a mensagem do livro e a teologia do livro. Ok? Concluindo, Lucas deixa a narrativa em aberto,
sugerindo que a missão da igreja e a proclamação do Evangelho continue. Quer dizer, ele não fecha o livro. Ele não fecha o livro porque ele não pode fechar. Né? Por que ele não pode fechar? Porque a missão da igreja é viva. Nós estamos aqui para darmos continuidade à missão da igreja. Então, a igreja ela vai continuar escrevendo a sua história. Ela vai continuar escrevendo a Bíblia. Tá? A Bíblia, a inspiração da Bíblia se encerrou lá no Novo Testamento. A Bíblia não pode ser reescrita, a Bíblia não pode ser completada, mas a história da igreja de Jesus Cristo, na expansão do reino de Deus, essa história, ela não termina com os apóstolos daquele tempo, ela continua existindo, ela vai se prolongando, ela vai se estendendo, e nós estamos aqui nesse tempo como responsáveis por essa proclamação, por essa expansão, para que no tempo futuro, outros que ouviram a nossa mensagem possam dar continuidade a essa mensagem e a mensagem não se fecha. Né? A mensagem da igreja, ela se fecha quando? Quando Jesus voltar e levar a sua igreja e por fim aí a todas as coisas. Até lá, a missão da igreja continua, a história da igreja continua, e nós cristãos, nós que cremos em Cristo Jesus, que somos alvo da graça e da misericórdia de Deus, no poder do Espírito Santo, vamos dar continuidade a essa obra nos tempos atuais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus nos abençoe, que possamos sempre, como Igreja de Jesus Cristo, desenvolver um trabalho cada vez mais no centro da vontade do Senhor, que muitas vidas possam alcançar Jesus através da mensagem do Senhor Evangelho. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.